Oi, gente, espero que todo mundo esteja bem. Na aula de geografia de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os agentes internos do relevo. É um assunto bem tranquilo, tá bom? Todo mundo vai conseguir entender. Eu já vou adiantando que vocês podem encontrar esse assunto, né, com outro nome, que é agentes endógenos do relevo. Eu vou colocar aqui para vocês. Agentes endógenos do relevo ou agentes internos do relevo. É a mesma coisa, tá? Caso vocês encontrem algum material com esse outro nome, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre processos de formação do relevo, né? Vulcanismo, orogênese, pirogênese, abalos sísmicos. É um assunto de uma área da geografia que é a geomorfologia. Para quem não sabe, a geomorfologia é o estudo do relevo. Então, é uma área que vai estudar os processos que interferem na formação da superfície do nosso planeta. Se eu pudesse escolher uma palavra só para resumir relevo para vocês, ia ser forma, tá? É a forma que a superfície do planeta adquire de acordo com alguns processos, ok? E uma coisa que vocês precisam ter em mente quando vocês forem estudar o relevo é que ele está em constante transformação, tá bom? Então, um exemplo que eu posso trazer para vocês é a formação de petróleo. Para ter formação de petróleo, a gente precisa de soterramento de matéria orgânica marinha. Aí vocês podem se perguntar, mas existe petróleo em lugares que são superfície terrestre, não tem fundo de oceano. Mas eu posso garantir para vocês que se existe petróleo em algum lugar, ele já foi fundo de oceano algum dia. Então, é o exemplo da Amazônia, do Recôncavo Baiano, de algumas partes do Oriente Médio. E então é um exemplo, né, de como que o relevo ele está em constante transformação. Ele pode se erguer, afundar, justamente por causa desses processos. Hoje a gente não vai estudar tudo da geomorfologia, a gente só vai estudar os agentes internos, também existem os agentes externos. Quanto aos agentes internos, todos eles, sem exceção, eles estão relacionados ao tectonismo, né, que é o movimento das placas tectônicas. Para a gente conseguir entender essa movimentação, eu desenhei aqui um esquema, né, do nosso planeta, como se fosse um quarto do nosso planeta, então tá cortado aqui na metade, né, e depois de frente. A maioria de vocês já deve ter um certo conhecimento disso, né? A camada mais interna é o núcleo, que também tem a temperatura mais elevada. Depois a gente tem um material pastoso, né, aqui, que é o magma, tá? E essa camadinha que eu desenhei de laranja é a camada mais superficial do magma, que é a astenosfera. Em cima dela a gente tem a camada mais rígida, que é a litosfera. Para quem não sabe, esfera é camada, né? E lito é rocha, então é uma camada de rocha. Essa camada mais rígida, ela é toda dividida no que a gente vai conhecer como placas tectônicas. Então eu vou pedir para colocar também uma imagem de como que essas placas estão distribuídas sobre o planeta, né? Para vocês verem. E essas placas elas vão se movimentar por causa de um processo que a gente chama de convecção do magma. Como que isso acontece? Como eu já tinha explicado, aqui no núcleo a temperatura é mais elevada, né? E aqui na superfície a temperatura é menos elevada. A gente estuda lá em física, né, que toda vez que tem uma diferença de temperatura entre materiais fluidos, vai acontecer troca de calor. O que é mais quente tende a subir e o que está mais frio tende a descer. Então, esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Isso não acontece só com o magma, tá? A atmosfera também sofre esse processo. Quando você vai esquentar uma água para fazer um café, também vai acontecer isso. Então, né, esse processo, vou colocar aqui para vocês, a gente chama de convecção do magma. E é justamente ele que vai ser responsável pela movimentação das placas tectônicas.
Porque essas placas, né, como se elas estivessem boiando, não boiando porque não é um líquido, né, esse material que a gente tem, ele é pastoso, mas é como se elas estivessem flutuando ali sobre a astenosfera. Então, por exemplo, vamos supor que aqui tem uma placa e aqui tem outra. É esse processo de convecção do magma que vai ser responsável por movimentar essas placas. E elas podem ir de encontro, né? Ou elas podem se afastar. E é justamente essa movimentação que a gente vai estudar agora. Agora, nós vamos falar sobre os tipos de movimentos de placas, começando pelos convergentes. No movimento convergente, as placas elas se chocam uma contra a outra, gerando assim uma zona de destruição da crosta. O movimento convergente ele pode ser dividido em 3 tipos diferentes: o continental-continental, o oceânica-continental e o oceânica-oceânica. No movimento convergente continental-continental, há a formação de uma zona de metamorfismo, porque são 2 placas continentais se chocando. Nessa zona de metamorfismo, a gente tem a formação dos dobramentos modernos, a ocorrência de terremotos e atividades vulcânicas. Um ótimo exemplo desse tipo de movimento é o que ocorre entre as placas indiana e euroasiática, as quais formaram o Himalaia. No movimento convergente oceânica continental, a gente tem a formação de uma zona de subdução pela placa oceânica e uma elevação da placa continental, formando assim os dobramentos modernos. Um exemplo disso é a placa de Nazca com a placa sul-americana, na qual a placa de Nazca fez o movimento de subdução e a placa sul-americana se elevou, formando assim a Cordilheira dos Andes. E no movimento convergente oceânica-oceânica, há a formação de uma zona de subdução, a qual gera fossas. Um ótimo exemplo desse tipo de movimento é a Fossa das Marianas, a qual possui quase 11.000 quilômetros de profundidade, sendo um dos pontos mais profundos do oceano. Outro tipo de movimento é o divergente. No movimento divergente, a gente tem a formação de uma zona de construção da crosta. Ou seja, quando as placas se afastam com o movimento horizontal, você vai ter a abertura de uma fenda, a fragmentação do continente de uma antiga placa e a formação de um oceano. Um exemplo disso é o que ocorreu entre os continentes europeu, americano e a África. O Oceano Atlântico é um exemplo de uma zona que sofre um movimento divergente de placas. E por último, a gente tem os movimentos conservativos. O que seriam os movimentos conservativos? Os movimentos conservativos, eles se movem vertical ou horizontal, porém sempre paralelamente. É por causa dessa fricção causada por esses limites entre placas que a gente tem as chamadas zonas de terremotos, onde ocorrem os terremotos mais intensos e mais perto da superfície. Um exemplo deles são os terremotos que ocorrem na falha de San Andreas. Os movimentos conservativos de placas, eles ocorrem em zonas de falhas, onde as placas elas se deslizam uma em relação à outra. Enquanto uma vai para um lado, de forma paralela, a outra também vai. E como eu disse,
Um ótimo exemplo é a falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos. Agora falando um pouco sobre vulcanismo, a palavra é referente ao fenômeno onde o magma proveniente do interior da Terra é expelido para a sua superfície. Essa erupção de materiais fundidos pode acontecer de várias formas e em diferentes escalas, deixando sua marca em toda a geografia global. As causas do vulcanismo são profundamente enraizadas nas forças tectônicas que foram abordadas anteriormente nesse mesmo vídeo. Quando as placas tectônicas que compõem a superfície da Terra se movem e colidem, ocorrem liberações impressionantes de energia. Essas movimentações podem resultar em diversos fenômenos geológicos, inclusive na abertura de fendas na crosta, permitindo assim que o magma pressurizado no manto ascenda em direção à superfície, ou seja, ocorre a formação de um vulcão. Esse magma formado por elementos fundidos provenientes das profundezas da Terra é rico em calor e em compostos químicos. As consequências do vulcanismo são bem amplas e impactantes para todos nós. A liberação de cinzas vulcânicas e gases tóxicos durante as erupções podem ter efeitos devastadores sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana. Além disso, as partículas lançadas na atmosfera podem influenciar todo o clima global, causando alterações temporárias na temperatura e na luminosidade. A formação de novas ilhas e montanhas, juntamente com a criação de imponentes crateras vulcânicas, são também consequências do vulcanismo. Quando o magma atinge a crosta, ele pode seguir diversas trajetórias. Algumas vezes ele emerge de maneira pacífica e suave em erupções efusivas, outras vezes o magma encontra obstáculos, o que resulta em uma pressão maior, ou seja, são explosões espetaculares que geram erupções conhecidas como erupções explosivas. E misturando características das erupções efusivas e explosivas, nós temos as erupções mistas. Em resumo, o vulcanismo é uma força majestosa e poderosa que nos recorda constantemente da incrível dinâmica de nosso planeta. Das sutis erupções efusivas às dramáticas erupções explosivas e tudo que está entre elas, o vulcanismo permanece como um lembrete imponente de que a Terra está sempre viva, sempre mudando e sempre evoluindo sob nossos pés. Continuando com os nossos assuntos a respeito das forças geológicas do planeta Terra, trataremos agora dos eventos sísmicos, popularmente conhecidos como terremotos ou tremores de terra. O evento conhecido como terremoto é um fenômeno natural que ocorre quando as placas tectônicas movem-se, chocam-se ou deslizam umas contra as outras. O atrito e a tensão entre elas acumulam energia ao longo do tempo, até que se chega ao momento em que a tensão acumulada supera a força que a mantém em xeque. Nesse instante ocorre uma liberação abrupta de energia, dando origem a um terremoto. Essa energia se propaga na forma de ondas, atravessando a crosta e causando vibrações que sentimos como tremores. As consequências de um terremoto podem ser assombrosas. A destruição urbana pode ser avassaladora, derrubando edifícios e infraestruturas gerais com facilidade. Novas falhas terrestres podem ser abertas, alterando permanentemente a paisagem. Além disso tudo, deslizamentos de terra podem ocorrer, adicionando assim um desafio a mais às comunidades já afetadas. Importante lembrar que os terremotos têm seu poderio medido pela escala Richter, de 0 a 10 graus, sendo que quanto mais próximos dos 10 graus, mais impactante é o evento. Mas a energia liberada por um terremoto não se limita à Terra. Quando um terremoto ocorre nas profundezas do oceano, uma energia formidável é dissipada e molda os mares de maneira surpreendente. Esse é o ponto de entrada para os maremotos, que formam grandes ondas conhecidas como tsunamis. Quando um terremoto submarino ocorre, seja por uma movimentação das placas ou por outras atividades tectônicas, uma quantidade imensa de energia é liberada na água. Essa energia cria ondas gigantes que se propagam através dos oceanos em alta velocidade. À medida que essas ondas se aproximam da costa, seu aumento súbito de altura gera os tsunamis. Essas paredes de água podem atingir alturas extraordinárias e causar uma devastação enorme nas áreas costeiras. Em resumo, os terremotos e maremotos são expressões monumentais da atividade interna da Terra. Enquanto os terremotos moldam a paisagem terrestre e desafiam as comunidades, os maremotos testam nossa capacidade de compreender e nos adaptar aos caprichos do oceano. Esses fenômenos continuam a nos lembrar da incrível força e complexidade do mundo natural que habitamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, pessoal!